Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e que fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Esse texto, ele mostra uma dinâmica de Jesus trabalhar diferente daquela que era comum. Veja, Jesus era persuasivo, inteligente, amoroso. Então, a palavra ordenar não era necessário com Jesus. Jesus não precisava ordenar, porque o pedido dele era uma ordem. Bons líderes não ordenam, eles pedem, porque o pedido deles se torna ordem pelo amor de quem segue a voz dessa liderança. Isso é normal. Quando a gente age com a autoridade inadequada, a gente meio que fecha o coração de quem ouve. Então, quando Jesus ordena, Jesus não está dando opção deles dizerem: olha, não tem como ir depois, ou esperar o Senhor vir, talvez o Senhor despede a multidão, a gente fica junto. Como Jesus tinha acabado de fazer um milagre de multiplicar pães e peixes, então eles estão tudo meio esbabacados ainda com aquilo, estão tudo meio confusos. Olha, como que sobra pão e peixe de 5 pães e 2 peixinhos? Então estão tudo assustados. Só que Jesus, quando ordena, ele não abre margem para discussão, ele só ordena. Então Jesus, de maneira intencional e imperativa, obriga eles a entrarem no barco e atravessarem para outro lado. Mas tem uma coisa: qual é a necessidade de Jesus ordenar com discípulos que o seguiam voluntariamente? Eu vou te dizer, eles já tinham vivido tempestades na vida. Eles já tinham vivido tempestade. A última tempestade que eles viveram, Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, dormindo na polpa. Então, quando a tempestade começa, o vento assola, as ondas açoitam o barco, eles gritam: Jesus, acorda! E Jesus acorda, acalma o vento, a tempestade, e eles exclamam entre si: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles têm história. Só que agora Jesus está mandando eles irem para o meio do mar, sem Jesus na proa, na polpa. Antes eles viam a solução para o problema dentro do barco. Agora, se desse problema, os olhos deles não veriam a solução. Quem já foi na Galileia, quem já andou no meio daquele mar, é interessante, quando você sai da margem, não tem vento, a água é parada, mas quando você está exatamente no meio, tudo se altera, o vento, as ondas. Então eles conhecem o mar, tem histórico de tragédia, de tempestade, só que tem a lembrança de que Jesus estava no barco. Quando Jesus ordena eles a irem, Jesus sabe da tempestade, do medo e do trauma. Jesus sabe. Só que tem coisas que Jesus, de maneira intencional, nos insere para que a gente aprenda que nem sempre veremos Jesus no meio da tempestade. Nem sempre Ele estará dormindo no barco. Agora escute, não é pelo fato de você não enxergar que Ele não te vê. Não é pelo fato de você não enxergá-lo na polpa que Ele, da onde está, não te vê no meio da tempestade. Quando Jesus os coloca na tempestade, Jesus diz: vão, que eu já vou. Jesus sabe onde eles estão, aonde irão chegar, e os olhos de Jesus estão sobre eles. Eles não veem Jesus, mas Jesus os vê. A dificuldade nossa é que em tempestades como as que vivemos, nem sempre vemos Jesus no nosso barco. E o desespero se aplica quando os nossos olhos não enxergam aquilo que a nossa fé deveria crer. Eles estão no meio da tempestade e parece que o programado acontece. A tempestade vem. E antes a solução estava dentro do barco, agora não.
Vento, onda, barco, discípulos. Está faltando alguma coisa. Eles estão desesperados, vão morrer, estão loucos, dizendo: nós não temos esperança, porque ele não está no barco essa vez. Nós não estamos vendo ele não está, não tem quem acordar. Eu vou repetir para que isso fixe na tua cabeça. Não é pelo fato que você não vê que ele não te enxerga. Não é pelo fato que você não tem para onde correr dentro do barco que ele não esteja no meio da tempestade próximo de você. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a tempestade assola e eles estão desesperados, com medo da morte, quando de repente alguém vem caminhando sobre a tempestade. Qual é a história que eles tinham antes? A história que eles tinham antes veio uma tempestade, Jesus estava dormindo no barco, a gente acordou ele, acalmou a tempestade, ponto. Mas agora a história que eles terão para contar. Jesus vem caminhando por cima das águas no meio da tempestade. Eles olham e dizem: é um fantasma, porque aquilo que eles esperavam era Jesus dentro do barco, e Jesus não está dentro do barco. Aconteceu a mesma coisa com Marta e com Maria. Nem sempre o milagre que desejamos é aquilo que Ele tem para nos dar. Marta e Maria, Jesus está chegando e elas dizem: se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Elas estão dizendo: eu queria cura, e para cura o Senhor está atrasado. Jesus: não vim para curar, vim para ressuscitar. Ei, a tempestade está posta, Ele nos obrigou, e se Ele não nos obrigou, Ele não vem. Não tem como vir, não tem barco agora, e aí? E aí Ele está andando sobre as águas, na tempestade. Coitado, Gabriel Medina passa vergonha perto desse homem, porque ele não acalmou a tempestade para andar por cima das águas, ele andou por cima das águas no meio da tempestade. O vento é contrário, o mar é revolto, mas Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele caminha por cima das águas, e Ele está indo ao encontro. A Bíblia diz que quem vê diz: é um fantasma, todos se espantam. E Jesus diz: ei, acalmem, sou eu, Jesus. Ei, agora o socorro não estava dentro, o socorro veio de fora. O socorro não estava dentro, estava fora. Nem sempre o socorro está dentro da tua casa, às vezes o socorro virá de fora. Nem sempre o socorro estará dentro do seu quarto, às vezes ele virá do outro quarto, às vezes ele virá de fora. Ele vem de maneira inesperada, a gente não tem como prever. Mas deixa eu te dizer, o fato de você não enxergá-lo dentro do barco não significa que ele não está vendo você no meio da tempestade. Ele vem. Pedro é o mais louco do negócio. Pedro disse: se é você, me chama que eu vou contigo por sobre as águas. Jesus tinha que dizer: Pedro, se eu tiver que escolher alguém para andar por cima das águas, convenhamos que não vai ser você. Eu vou escolher o João, meu parceiro. Só que cada um reage diferente à tempestade. Tem gente que grita, tem gente que se esconde, tem gente que pula do barco, tem gente que não acredita na salvação. Enquanto provavelmente João, porque é o mais bonzinho, mais carinhoso, mais calminho, deve estar de joelhinho no barco dizendo: vem salvar a gente, Jesus. E provavelmente pode ter sido essa oração que traiu Jesus por meio da tempestade. Pedro está querendo sair do barco para viver a tempestade com Jesus. Perspectivas diferentes, experiências diferentes. Ele olha e diz: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Vem viver a tempestade de outra perspectiva. Vem ter experiência no meio da tempestade. Vem me conhecer melhor no meio da tribulação. Vem conhecer e desfrutar da minha glória no meio de um lugar onde todo mundo não acredita que eu possa fazer alguma coisa. Pedro sai de dentro do barco. Só que quando Pedro sai, as ondas continuaram a
açoitar, a tempestade assolar, o vento ainda era forte. Deus não vai mudar a tempestade para você ter experiência. É na tempestade que as maiores experiências acontecem. Pedro sai e percebe que o vento era contrário. E começa a naufragar, a afundar. Naufragar só dá de dentro do barco. Fora do barco é afundar, afogar. Só que Pedro é pescador. Qual pescador que não nada? Qual é o medo de Pedro? Você acha que foi a primeira tempestade que Pedro entrou? Qual é o medo de Pedro? Pedro já viveu inúmeras tempestades na vida dele, era pescador. Qual é o medo de Pedro? O vento ele já viveu, a tempestade ele já viveu. Qual é o medo dele? Perder Jesus de vista de novo. Ele começa a afundar dizendo: ei, tem misericórdia de mim, porque ele trava. Tem gente que trava quando Jesus não está, tem gente que trava quando Jesus chega. Ele trava. Já teve um sonho que algo ruim aconteceu e você não conseguiu correr? Já viu coisa horrível? A gente quer correr, mas que... Já teve um sonho que você quer gritar e não consegue gritar? Já viu? Entra um bandido na casa no sonho, aí você quer... A voz não sai, já viu? Pedro sabe nadar, mas está travado. Pedro já viveu tempestade, mas está travado. Eu me lembro quando eu era menino, uma vez estava uma pedra assim, e meu pai disse: fica em cima da pedra, David. Em outras palavras disse: se afogue, pode morrer, porque não vai dar nada. Para a gente que é criança, todo não vira assim, né? E aí meu pai: não saia da pedra. Conclusão, caí da pedra e comecei a afogar e comecei a morrer. Sabe o que passou na minha cabeça naquela hora? Sabe o que? Nada. Desespero paralisa. Pedro está paralisado. O vento era forte. Se Jesus desaparecer, acabou com tudo. Será que ele não é um fantasma? E agora? Será que eu não estou vendo demais? Você pode paralisar, mas eu não paraliso. Você pode travar, mas ele não trava. Você pode não acreditar, mas ele não deixa de ser quem é. Ele traz para cima da superfície. Não acalma o vento, não acalma a tempestade. Só muda Pedro em relação ao vento. Pedro é virado para o barco. O vento já não é mais contrário. O vento agora está na parte das costas. Jesus está no lado. Eles voltam para o barco. Pedro tem uma história, porque toda tempestade no final nos deixa uma história para contar. Fala, meu lindo, tudo bem? Nós chegamos exatamente no meio da série Alvorecer. Essa é a nossa quarta mensagem e o tema é: eu não consigo ter fé. Sabe, quando você ouve as histórias, quando você vê os milagres, mas parece que com você não é possível. Essa mensagem é uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de entrar na mensagem, eu quero só te pedir um favor. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho de joinha. Se você clicar nele, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e manda para mais pessoas. Então, por gentileza, se você não curtiu o vídeo, curte. Não esquece de comentar, deixar aquilo que edificou você e manda para todo mundo que você puder. Outra coisa, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você toda segunda por aqui. Jesus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 11.
porque eu não morri desde o ventre da minha mãe. E saindo do ventre da mãe, porque eu não parei de respirar. Uau! Sabe, você só compreende a profundidade do desabafo de Jó quando você lê a história de Jó. Sabe, a ponto de dizer: olha, eu preferia ter morrido antes de nascer, eu não queria ter vivido absolutamente nada dessa vida absurda que eu estou vivendo agora. Sabe, é uma sensação de apanhei tanto que eu não gostaria nem de ter vivido. Sabe, é uma hora onde as pessoas desistem, né? Tem gente que diz: eu já chorei tanto que o pote de lágrimas secou. Você já viu isso? E é onde a gente ouve a seguinte frase: eu não consigo mais acreditar em nada. Eu não consigo mais acreditar que existe um Deus no céu que se importa. Eu não consigo acreditar que Jesus realmente existiu. Sabe, eu não consigo acreditar nesses milagres, nessas histórias. Eu não consigo mais acreditar. É quando a gente perde a fé. E é possível a gente perder a fé em tudo. A gente pode perder a fé no ser humano, a gente pode perder a fé em nós. Mas a pior coisa do ser humano é quando ele perde a fé em Deus. Porque Deus sempre vai ser a primeira, mas também a última instância. Sabe, quando você não tem mais a última instância e você perdeu nas primeiras, ali parece que, sabe, acabou. Eu acho interessante quando um ateu explica a fé do cristão. E o ateu, ele é brilhante em explicar a fé. Ele vai dizer: é porque o cristão precisa de uma esperança. A pergunta é: e quem não precisa? Porque a esperança do cristão, diferente da esperança da ciência, por exemplo, a ciência tem um limite. Nós cremos em algo que não tem limite. A gente sempre diz: a medicina vai até aqui, o Senhor vai além. A morte paralisa, Deus dá a vida. Sabe, aonde não existe uma saída, nós que cremos em Jesus acreditamos em um novo ciclo. Nós acreditamos num milagre. E até quem não acredita, quando chega na última instância, faz um esforço para acreditar. Quantas vezes eu já fui visitar pessoas que estavam morrendo de alguma doença terminal e que nunca creram em Jesus, mas chegaram na última instância, a última coisa que restou foi crer. Só que veja, o mesmo motivo que faz alguém crer também pode fazer o outro deixar de acreditar. Quando você olha para a história de Jó, o mesmo motivo que poderia fazer alguém crer, naquele momento talvez quis fazer ele deixar de acreditar. E quando a gente olha para a nossa geração, e eu digo para a minha geração, eu encontro uma dificuldade de crer muito maior. Sabe, porque agora nos foi passado a impressão que a gente controla muito melhor a nossa vida. Nossa expectativa de vida mudou, por exemplo. O homem, a expectativa dele tem subido de maneira drástica. A medicina tem entrado na história de uma maneira muito extraordinária. Sabe o que eu descobri esses dias? Eu quero muito ter uma menina. Nós vamos orar sobre isso. Eu e a Paulinha, a gente queria que o nosso terceiro filho fosse uma menina. A gente tem esse desejo. A gente descobriu que se eu quiser que seja uma menina, eu consigo fazer que seja. Basta eu fazer a inseminação manipulada pelo médico, que vai colocar lá, eu não sei explicar o termo científico, mas vai nascer uma menina por conta de uma manipulação na genética. Só que eu não quero isso para mim. Porque à medida que eu tenho controle, eu descubro que não ter o controle é muito melhor.
É muito melhor viver o sobrenatural de Deus do que o controle do homem. É muito melhor daqui um ano eu olhar para você e dizer: eu orei, pedi para o Senhor uma menina e Deus ouviu a minha oração e me deu a menina que eu sonhei. Você entende? À medida que o mundo avança, ele tira a graça de nós. Ele vai tirando a possibilidade de milagres, obviamente que vai chegar o momento, e já chegou, onde a medicina não vai passar, onde a ciência não vai passar, aonde nada vai passar, e aí Deus vai entrar. Mas a minha preocupação é com os corações de agora, que não conseguem crer, ou porque de maneira racional entenderam que isso é o melhor, porque não querem se frustrar em crer em algo que talvez não exista, ou talvez com alguém que foi tão ferido na vida ou pela própria religião, que transformou a fé em uma coisa ruim, e se esqueceu do eterno por conta de uma experiência. Eu olho para as experiências, e eu vou ser bem sincero com você agora. Deus deu voz para a gente no Brasil. Eu reconheço que foi o Senhor que fez tudo acontecer. O Senhor nos deu voz. Mas sabe, de verdade, quando sai alguma matéria nossa, quando sai alguma notícia, às vezes a gente lê os comentários, e eu leio algumas frases assim, tipo: pastor é tudo ladrão. Sabe, ele só quer o dinheiro das pessoas, aquelas coisas que a gente ouve de senso comum. Mas quando você olha na história, você percebe que existem culpados disso acontecer. Sabe, existem os culpados de fazer isso acontecer. Ou seja, nós às vezes pagamos o preço de decisões erradas lá de trás. Só que aí que está. O problema não é comigo. O problema é que essas pessoas que construíram uma imagem errada, ou que frustraram a fé de alguém, frustraram a fé em Jesus. Entende? Tem pessoas que deixam de crer porque foram feridos por alguém que deveria ser aquele que protege, que ama. E eu vou te falar uma coisa: nós somos muito tentados às vezes na vida, como todo ser humano, mas eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho. Sabe, entendo o que eu vou te dizer agora, mas, por exemplo, se alguém trair a esposa, ninguém vai saber. Mas talvez se eu trair a minha esposa, a Paula, porque tem uma voz que o Senhor deu, olha que loucura. Tem gente que nunca mais vai querer ouvir uma pregação, que vai achar que todo pregador é o vagabundo que traiu a esposa. Você entende? Se eu abandonar a minha família, ou se eu perverter o meu coração, eu sou responsável pela vida de muitas pessoas. Aí você vai dizer: mas a fé, ela tem que estar em Jesus. Eu concordo com você. Mas quando a gente olha o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? A nossa responsabilidade é muito grande. Mas a minha mensagem agora não é para um pregador, não é para um pastor, é talvez para alguém que foi ferido ou teve a fé desacreditada por uma má experiência, seja com alguém da religião, sabe, seja com uma vida muito sofrida. A minha palavra para você é: mude a perspectiva dos teus olhos. E isso é muito importante, porque à medida que o tempo passa, se nós não tivermos o nosso coração no Senhor, se os nossos olhos não estiverem fitos nele, se nós não tivermos fé, o que nós vamos ter? E eu percebo que a falta de fé, ela invadiu aqueles que mais deveriam ter também. Sabe,
O meu coração nessa série, qual foi? Eu preciso de uma mensagem de esperança, Senhor. Jesus, eu preciso de uma palavra que seja para esse tempo. Ela é atemporal, mas eu preciso de respostas para esse tempo. E veja, eu estou falando sobre Jesus de uma perspectiva em todo o tempo, dizendo para você: olha, é possível melhorar, é possível Deus transformar a sua história, porque eu tenho fé, e por isso o tema da mensagem é alvorecer, o tema da série, sabe, uma esperança, porque se eu não tiver isso, o que eu vou ter? Se eu não crer que Deus pode agir, no que eu vou crer? Se eu não creio que Deus pode parar uma chuva, no que eu vou crer? Você entende? Eu preciso crer, não é quero, eu preciso. A minha geração precisa crer, não é quer, não, nós precisamos, porque senão a gente entra em colapso, senão a gente entra em desespero, senão a gente desacredita, e desacreditar de Deus é desacreditar de nós, porque aonde estamos nós? O que é a nossa vida? O que é a nossa história? Sabe, eu quero que você chegue ouvindo isso que eu estou falando para você, na expectativa de voltar a crer, mesmo que os teus olhos não enxerguem nada ainda. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz que faz salto em distância e ele é cego. Sabe, quem salta em distância, ele percorre uma pista e ele pula numa caixa de areia. O que me doeu o coração é porque o cego, um atleta profissional, sem ver, ele correu e ele mudou o ângulo. Sem perceber, ele mudou o ângulo da corrida dele, e ele pulou metros de distância e caiu fora da caixa de areia, caiu no chão duro, com a bunda no chão. Sabe, sem ver, ele correu, sem ver, ele saltou, só que ele caiu fora da caixa de areia. Crer é sem ver, sem enxergar, correr e pular, crendo que o Senhor me pegará no colo, crendo que o Senhor está no controle. É dar o passo sem ver o chão, é andar sem ver a estrada, mas saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é crer, é o firme fundamento no que os meus olhos não veem, é a fé. E se nós não tivermos fé, no que vamos acreditar? O mundo está em declínio. Se nós não tivermos fé, qual será a nossa esperança para amanhã? Qual é a esperança que eu tenho sobre o mundo para os meus filhos amanhã? Eu amo uma passagem aonde o Jairo chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está doente, para morrer em casa. O Senhor vai na minha casa e eu creio que o Senhor vai curá-la. Bom, Jesus diz: eu vou. Só que enquanto Jesus está indo, uma mulher toca em Jesus, uma mulher que tem um fluxo de sangue. Jesus para e tal. E enquanto Jesus está operando esse milagre, chega uma notícia para Jairo: ô Jairo, não adianta mais o mestre ir, porque ela morreu. Sabe, é exatamente nesses cenários da vida que a gente abandona e diz: não tem nem jeito para o Senhor fazer. A gente não consegue mais crer. Sabe, só que é exatamente nesse momento que crer faz todo sentido. É exatamente nesse momento da vida que nós mais precisamos crer. E eu acho lindo porque Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, somente creia. Sabe, ele está dizendo: não precisa ter medo, só crer. Sabe, é como Deus dizendo:
é exatamente agora que eu entro em cena, é exatamente agora que eu faço. E a Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus faz. Jesus chega e ressuscita a menina. Sabe, crer é uma escolha de não ver, mas sabendo que Deus está no controle. É mesmo quando não existe um caminho, conseguir enxergar a estrada. É mesmo quando não houver o sol, é a gente enxergar o alvorecer. É mesmo quando todo mundo não consegue ver um cenário de paz, sentir paz. E talvez por isso que o cristão irrita muito aquele que crê, que todo mundo desespera e diz: não, vai ficar tudo bem. É por isso que o cristão irrita, porque todo mundo desespera e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é por isso que todo mundo corre de medo. Ele diz: não, nós não somos escravos do medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Sabe, crer é enxergar o que os olhos de ninguém pode contemplar. Não tem saída. Quem crê diz: há uma esperança. Não tem mais jeito. Quem crê diz: eu conheço alguém que muda a história. Alguém diz: eu desisto. Quem crê diz: é hora de recomeçar. Quem não acredita diz: eu caí. Quem crê diz: Deus levanta o caído. Entende? Sempre haverá uma perspectiva de luz, de esperança para quem crê. Então você precisa escolher. Não crer é viver no marasmo de ausência de esperança. Ao oposto disso, crer é ter esperança. Meu grande sonho com a minha geração é que as pessoas tenham as suas experiências com Jesus. Sabe, experiência com Jesus. Posso te falar um negócio? A gente está aqui agora, lembra que eu brinquei aqui da chuva? Jesus, se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor pode parar. Você acha que é legítimo eu parar tudo agora e dizer: Jesus, faz parar a chuva? Você acha que é legítimo? Sim ou não? Você está vendo o medo que existe em nós em crer? Por que a gente não acha legítimo? Ou por que a gente não faz? Porque o meu medo é que eu ore e continue chovendo. Você entende? Só que aí entra a perspectiva de crer. É que mesmo não acontecendo aquilo que eu quero, eu creio que Deus ouviu a minha oração, mas sabe o melhor. Sabe, eu me lembro de quando eu tomei a decisão por Jesus. Eu fiquei apaixonado loucamente. Eu queria orar por todo mundo que estava doente. Porque como eu ia saber se Deus não queria que eu orasse se eu não orasse? Sabe, eu me lembro de uma vez que eu estava saindo da igreja para ir para uma outra igreja. Eu era líder de jovens, eu estava visitando alguns eventos que estavam acontecendo. E quando eu estava saindo, passou uma irmã por mim, com a mão assim, ó. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: eu estou indo para o hospital, eu estou com muita dor no dente. Eu falei: me deixa eu orar primeiro, porque vai que Deus cura. Entende? Caraca, eu vou perder uma oportunidade dessa. Aí ela parou e eu orei. E sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não curou ela, ela foi para o hospital. Mas aí que tá, eu continuei crendo, porque não é pelos que meus olhos enxergam, é pelo que eu creio na minha alma, no meu espírito. Deus está no controle. Entende? O crer não significa que eu vou entrar numa experiência onde tudo vai dar certo. Mas quer ver uma outra experiência? Essa semana, e eu concluo agora a importância de crer. Meu filho João pegou uma virose. Meu príncipe. Nós voltamos de madrugada de Floripa. A gente estava aqui, voltamos para Joinville.
E ele foi vomitando até em casa. Quem tem filho aqui sabe como a gente que é pai fica, né? A gente queria trocar e entrar no lugar, sabe? Filho, fica bonzinho, o papai vai ficar mal. Sabe, eu parava o carro, ele vomitava. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele vomitou. E eu me lembro da cena dele comigo no sofá. E a minha esposa falou: filho, porque a gente fala tudo a verdade para ele. A gente vai levar você no hospital. Você vai ter que tomar um piquezinho no braço para tomar soro, que você não está bem, filho. E ele começou a chorar e disse: mamãe, eu não quero ir para o hospital, mamãe. Dói. E claro que dói. A gente sabe que dói, mas dói muito mais na gente. Aí naquele momento eu falei para ele assim: filho, olha para o papai. Antes de nós irmos para o hospital, a gente vai orar, filho. E se o papai do céu curar você, você não vai mais precisar ir para o hospital. Olha que loucura. Então, filho, nós vamos orar. Se o papai do céu curar você agora, não precisa mais ir. Vamos orar, filho? E meu filho falou: daí não vai precisar ir para o hospital. Eu falei: não, filho, se o papai do céu curar você, não vai precisar. Ele baixou a cabecinha, colocou a mãozinha assim, e ele falou assim: papai do céu, cura eu. E dentro do meu coração eu disse: Jesus, essa é a minha oportunidade de te apresentar a meu filho da maneira mais eficaz possível. Cura o meu filho em nome de Jesus. Amém. E na hora, Jesus curou o meu filho. Acabou. E aí você vai dizer: eu não creio. É isso que eu estou falando. O crer faz a diferença. Sabe, eu pedi para minha esposa: amor, traz uma banana para o João. Ele: tá bom. Aí o mano olhou para mim: eu não vou mais precisar ir para o hospital, papai. Não vai. E ele comeu a banana e acabou. Comeu, brincou e acabou. Escolher crer é a única possibilidade que nos dá para viver milagres extraordinários com o Senhor. Se eu não crer, eu não vou viver. Se o Pedro não cresce que seria possível andar sobre as águas, ele nunca entraria na história por andar sobre as águas junto com Jesus. Você entende? Eu só quero que você entenda muito melhor crer, lindo. Então passa por cima da tua má experiência. Eu não vou te pedir perdão em nome da igreja, a gente não precisa. Passa por cima disso. Passa por cima se alguém te frustrou, se alguém foi mal com você e talvez devia ter. Não, esquece. Olha para o eterno, olha para Jesus. Deixa Ele purificar, sarar o teu coração. Escolha crer. Eu termino aqui agora contando mais uma experiência. Posso? Posso. Porque, na verdade, meu sonho é que você não baseie a tua fé na minha experiência, mas numa que Deus vai fazer você viver. Sabe? A sua caminhada. Só me permita a te inspirar. Só isso. E você vai viver. Eu declaro sobre a sua vida que em nome de Jesus você terá a sua própria experiência com Jesus, e vai chegar a um ponto que você não precisará de alguém dizendo para você alguma coisa sobre Jesus, no sentido de que você terá a sua experiência como seu alimento. Entende? Você com Jesus, uma experiência genuína, e nada mais vai frustrar você. Eu me lembro que um dia eu escrevi um livro que até já esgotou faz muitos anos, e eu nunca mais relancei ele. É até bom lembrar disso agora, porque eu quero trazer ele de novo. O tema do livro é O Deus que me faz chorar. Eu nem sou chorão, não sei porquê. Mas olha,
eu descobri que vale a pena provocar o Senhor, sabe? Provocar mesmo. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio. Essas loucuras assim. Vai, antes de tomar aspirina, Jesus, Senhor, tira esse dor de cabeça. Amém. Aí de repente vai, imagina, é muito mais gostoso, não é? Você tomou aspirina, passou, você passou. Aí, mas você orou e passou, é outra, entendeu? Outra vibe. Irmão, eu tinha um crediário, uma loja lá em Joinville, o Senhor já me libertou. Sabe, o crediário que te obriga a voltar na loja para pagar, aquilo é uma pegadinha terrível, irmão. Você entra na loja, o vendedor já fala assim, um alvo, vamos gastar mais. E aí, irmão, eu tava indo para pagar o meu boletim e tal, o meu carrinho aqui, você percebeu que parou de chover, né? Eu tava indo Você pode dizer assim, não, mas já estava na hora de parar mesmo. Eu prefiro escolher a opção de o Senhor parou para que a gente conseguisse terminar dessa maneira. Só uma escolha de perspectiva, entende? Te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Sempre vou escolher acreditar que o Senhor está fazendo e que nada é o acaso, tudo são as tuas mãos. Obrigado, Jesus. A gente provoca, mas já viu ser provocado pelo Senhor como é uma coisa muito doida. Eu oro para que você viva isso. Um dia eu estava lá, indo pagar o boletim, meu carro, e aí tinha uma vaga de estacionamento que ficava na frente da loja, que eu ia pagar a conta. E quando eu passei, a vaga estava preenchida, e aí eu ia ter que ir para um estacionamento pago, que era um pouquinho mais longe e tal, mas que era caminho. E eu reclamei comigo assim, puxa vida, a vaga estava preenchida. Aí, dentro do meu ser, ouvi uma voz dizendo, por que tu não me pede as coisas simples da vida também? Irmão, eu não sou normal nem um pouco. E eu amo o desafio. Eu amo essas tretas, irmão. Eu falei, o quê? Eu vou voltar lá, Senhor, e vou te pedir então. Irmão, voltar significa dar uma volta de 6 minutos a mais. E eu voltei. Tenho isso medo, irmão. Porque agora era a voz dentro de mim em jogo, além da minha fé. Voltei. No comecinho da rua falei, bom, o Senhor falou comigo. Se o Senhor achou que eu não ia vir, o Senhor se enganou. Porque eu vim. Então eu quero, Senhor, aquela vaga na frente da loja. Amém. Descansei. Estou chegando na frente da loja. Tinha um carro na frente da vaga. Na vaga. Aí eu já estou aqui já. O carro deu pisca. Saiu da vaga. E eu entrei. Entrei. Só que aí que tá. Essa é a coisa mais gostosa do mundo. Quem disse que eu consigo sair do carro para pagar o boleto agora? Mãe, eu estou no carro. Aleluia. Chorando. Falando em línguas. Aleluia. Igual maluco, irmão. Entrei para pagar a conta com os olhinhos tudo vermelho, tanto de chorar. Aí voltei para casa, cheguei para minha esposa, falei, amor, tu não acredita o que aconteceu? O Senhor fez isso comigo. Eu voltei e pedi a vaga, Deus me deu a vaga. Eu entrei na vaga, pegou a vaga, top a vaga. Minha esposa gravou para usar contra mim num ambiente necessário de novo. No outro mês eu tô voltando na mesma loja. Quando eu entro na rua, minha esposa fala, pega na minha perna assim, ó. Eu não quero ir pro estacionamento, tá? Eu falei, não entendi. Vamos orar e pedir aquela vaga de novo. Eu quero viver a mesma coisa que você viveu. Aí, irmão, botei o Senhor na parede na hora. Falei, ó, Senhor, o Senhor fez comigo. Tô com a gata aqui também agora. Deixa eu impressionar ela, Senhor. Sinceridade do coração, irmão. Se Deus não fizesse, Deus continuaria sendo Deus igual. Eu continuo amando igual. Mas aí que tá, a gente só sabe quando crê, quando provoca. Entendeu? Vamos orar então, amor, ora aí. Jesus,
A gente quer aquela vaga, Senhor, na frente. Está chovendo muito, a Paulinha está com chapinha. É verdade, tudo isso é verdade. Ela estava com chapinha, não queria andar na rua. Jesus, a chapinha da irmã, o senhor sabe, top, linda, chovendo. A vaga, pedimos a vaga exatamente igual. Chegamos na frente, a mesma cena. Tinha um carro, deu pisca, saiu, nós entramos. Pensa que delícia que foi dentro daquele carro. Eu e ela segurando um na mão do outro, dizendo: Jesus, tu ouve nossa oração. Jesus, tu és fiel. Jesus, obrigado por... Entendeu? Escolher crer nos proporciona experiências muito mais extraordinárias do que não crer. Jesus, eu creio que esta mensagem vai chegar na hora certa para milhões de pessoas que por conta desta palavra voltarão a crer em Ti, Jesus, e provocarão experiências contigo extraordinárias e serão transformados pela Tua presença. Jesus, nós cremos em Ti. Tu és o nosso amado. E não importa o cenário, não importa a crise, Tu és e sempre será o nosso Deus. Nós cremos e bem-aventurados somos, porque mesmo não o vendo, cremos. Te amamos, Jesus. Que a nossa experiência contigo, que a nossa jornada de fé seja brilhante, que os nossos filhos e netos sentem numa sala um dia só para ouvir as nossas experiências contigo. Existe a opção de contar a experiência de alguém, mas nós escolhemos viver a nossa própria história contigo, em nome de Jesus. Amém. Fala, meus lindos, tudo bem? Que bom que você chegou nesse vídeo. Essa é a nossa quarta mensagem da série Tudo Novo. Eu sei que você já viu o título, você está curioso, né? Relacionamento tóxico. Isso adoece muita gente. A gente já vai falar sobre isso. Tem uma mensagem de Deus para você. Eu só quero te pedir um favor. É bem rapidinho, tá bom? Se você não curtiu o vídeo, aliás, se você, quando eu peço, não curte, é feio. Curtir, ajuda o vídeo mais longe, mais pessoas são alcançadas. Só você clicar aqui no joinha que tem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falta, tem uma mensagem para você. Mais de 2 anos que nenhuma segunda-feira faltou uma mensagem aqui no canal para abençoar você. Esse é o meu compromisso, tá bom? Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus deuses e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu o porão do barco para dormir. Vou terminar aqui. Olha só, que interessante isso. A Bíblia está dizendo um relato de uma história que... engraçado, mas eu conto essa história para o meu filho todos os dias antes de ele dormir. Nós temos um livro de histórias e todos os dias quando eu deito com ele, e isso é todo dia, nós temos uma rotina que eu tenho que fazer uma massagem nas costinhas dele, uma massagem na barriguinha dele, orar com ele, e quando eu penso que acabou, ele diz: papai, história. Qual a história? Jonas e a baleia. E eu conto a história do Jonas para ele. Só que esses dias eu estava contando essa história para ele e eu fui para longe, imaginando todo o cenário de pessoas inocentes nessa história e que pagaram um alto preço por carregar alguém fora da direção de Deus. Porque normalmente a história é Jonas e a baleia.
ou Jonas e o povo de Nínive. Mas ninguém conta a história dos marinheiros que se lascaram porque levaram Jonas dentro do barco, mesmo sabendo que Jonas estava fugindo do Deus dele. Sabe, interessante, porque existe uma falsa, sabe, vou falar de uma maneira diferente, uma hipocrisia de gente que rechaça o discurso de que a gente tem que cuidar de quem nós somos amigos. Alguém diz assim: nossa, você não é crente, você tem que ser amigo de todo mundo. Você é cristão, você tem que ser amigo de todo mundo. Você é católico, você tem que ser amigo de todo mundo, porque tu é amigo de Jesus. Mas se você vê Jesus não era amigo de todo mundo. Jesus era mestre de todo mundo. Jesus amava todo mundo. Mas Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos e só um era íntimo. Quer dizer, Jesus está dizendo: dependendo do nível de relacionamento, acessa uma área da minha vida. Por exemplo, tem gente que é meu amigo mesmo. Eu conto coisas da minha vida que eu não conto para alguém que eu vejo algumas vezes somente, ou alguém que não tem, sabe, afinidade talvez. Você já viu que tem gente que conheceu uma pessoa hoje, ele abriu a vida dele toda e a pessoa toma para si. Você já viu gente que leva qualquer pessoa para dentro da sua casa? Qualquer pessoa vai para a casa dele, entra no carro dele, sai com ele, amigo, best friend. Sabe qual que é o problema? É porque a gente vive frustrando, porque a gente acaba entrando em relacionamentos que são tóxicos, que nos adoecem, que nos afastam do Criador, que nos afastam da nossa família, que esmurecem a nossa vida, justamente porque a gente traz para dentro da nossa embarcação quem está fugindo de Deus. Imagina, os marinheiros estavam indo para um outro lugar que não era onde Jonas deveria ir. E a Bíblia diz que Jonas contou para eles: olha, eu estou fugindo de Deus, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para onde vocês estão indo. Para onde que é? Tarsis, então eu vou junto. E a Bíblia diz que por conta disso Deus mandou uma tempestade. Só que a tempestade era para quem? Para quem que era a tempestade? Para Jonas. Só que tinha gente no barco que não estava fugindo de Deus, mas porque tinha um no barco fugindo de Deus, todo mundo estava pagando um alto preço. Olha que sério. Sabe o que isso significa, meu lindo? Que se você carrega com você gente que está vivendo uma vida promíscua, errada, desagradável, você está trazendo para dentro da sua história consequências de algo que você nem plantou. Olha como isso é pesado. Imagina os marinheiros, a Bíblia diz que eles lançavam as suas fazendas ao mar. Eles lançavam os seus bens ao mar, pensando que era peso, mas não era peso, era o Jonas. Sabe onde estava o Jonas? Na maior tempestade dos marinheiros, dormindo. Eu vou te dizer uma coisa, meu lindo. Aqui você identifica quem é amigo de verdade. É porque no meio da tempestade da sua vida tem gente dormindo e tem gente acordado tentando ajudar você. Sabe qual é o problema? É que a gente, ao invés de tirar quem está dormindo da nossa história, a gente deixa aquilo agarrado como se fosse carrapicho. A gente não se livra. E a nossa embarcação está justamente às vezes no meio da tempestade pelo tipo de pessoas que a gente escolheu para dividir a nossa vida e a nossa história. Posso te dar um conselho, meu lindo? Se livre dos carrapichos. Se livre das amizades que adoecem você. Se livre das amizades que te ferem. Se livre das amizades que te afastam de Deus. Se livre das amizades que te afastam da tua família. E começa a olhar quem está acordado junto com você, te livrando de todas as tempestades, colocando a mão no arado junto com você, se importando com você. E às vezes acontece que a gente dá mais valor para quem acabou de chegar e está sendo uma pedra de tropeço, para quem verdadeiramente está nos falando a verdade há tanto tempo, e a gente está fechando os ouvidos para não perder quem acabou de chegar e está sendo a razão da tempestade que a gente está vivendo. Sabe qual é a diferença aqui, chave? Colega e comunhão, amigo. Essa é a diferença. Tem gente que é amigo, tem gente que é colega. É ponto, fácil. Então eu posso amar a todos como Jesus disse? Claro que pode, não precisa andar perto de todo mundo. Sim, tem gente que eu amo, mas eu quero sim uns 500 metros de distância. Isso é normal, porque se ficar perto eu vou odiar.
Então eu prefiro que esteja longe e eu continue amando do que perto e eu começar a odiar. Você já ficou perto de alguém que só fica falando, reclamando, falando de mal dos outros, e xingando, e falando besteira, e você gosta? Então se afasta. Você não está preso, você não é escravo. Se liberte disso. Agora, as pessoas não entendem aonde está a importância talvez disso. É porque essas pessoas influenciam diretamente no decorrer da nossa história. As decisões que a gente toma, os caminhos que a gente pega, as decisões. Eu tenho amigos que quando eu vou tomar uma decisão, eu ligo. O que você acha? E tem pessoas que se eu ligasse pensando que são amigos, iriam dar um conselho errado. E se eu ouvisse, tomaria as decisões erradas. Entende? Então, meu lindo, só para que você nunca mais esqueça, todas as vezes que você coloca na sua vida, que você carrega na sua história alguém que não divide dos mesmos propósitos que você, que provavelmente está vivendo uma vida longe do propósito, desagradando o Senhor, fugindo do seu Deus, você atrai para si as consequências daquilo que você não plantou. O que você quer? Colher do seu plantio ou da tempestade que alguém semeou? Eu tenho certeza que o desejo do coração de todo mundo é colher do seu plantio, não da tempestade do que alguém semeou. Mas para isso, você vai ter que dizer não. Não. Vamos sair junto? Não. Posso ir? Não. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi: dizer não. Dizer não é libertador muito mais do que dizer sim. Faz uma live comigo? Não. Tem gente que nunca me procurou e agora é candidato a vereador. Dave, eu queria muito conversar com você, tomar um café. Eu pergunto, tem mais alguém junto? Tem, toma com ele. Eu não quero. Ai, meu Deus. Nunca me ligou. Não quer a minha essência, quer o meu resultado. Cuidado com as pessoas que só querem o seu resultado e não a tua essência. Se livre de pessoas que se grudam em você para usufruir daquilo que o seu suor e o seu trabalho batalhou durante tanto tempo. Se livre. Busque pessoas que prefiram a sua essência ao invés do seu resultado. Os verdadeiros amigos provavelmente já apareceram na sua vida. E talvez foi exatamente nos dos piores dias da sua história. Estão com você até agora. A vida mudou, talvez melhorou. E de repente está chegando gente para prejudicar a sua história, talvez para manchar o teu caminho. Tome cuidado. Diga não. Não. Posso entrar? Não. Vamos junto? Não. Vem aqui? Não. Vamos comer? Não. Por quê? Porque não. Mas pastor, eu vou ser tão ofensivo. Não, meu lindo. Você só está guardando a tua embarcação de afundar na próxima tempestade. Jesus, nos dá amigos, Senhor, para dividir a nossa história, para construir o nosso caminho junto conosco. Comunhão é quando nós sentamos à mesa e saímos melhores do que quando chegamos. Nos dá amigos que nos ajudem a construir a nossa história em Ti, que não nos roubem da Tua presença, Senhor Jesus. Pai, nos dá amigos que permaneçam na nossa história, que sejam bênçãos para o dia mau e que celebrem o nosso dia bom. Pai, tira aquilo que é tropeço para a nossa vida, que talvez seja bênção para a vida de alguém, mas que não é para a nossa. Nos faz enxergar, nos faz ter coragem para dizer não, e coragem ainda maior, para que, se preciso for, jogue para fora do barco. Em nome de Jesus, amém. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 16 diz:
confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe, uma das coisas que eu tenho percebido através da gravação dessas mensagens é ver a quantidade de vezes que Deus está usando pessoas para abençoar outras pessoas. Sabe, amigos que de maneira sobrenatural de repente assistem uma mensagem, Deus toca o coração deles e eles pegam aquela mensagem, mandam para alguém, e esse alguém está exatamente naquele momento precisando daquela palavra. Eu recebo centenas de testemunhos todos os dias de pessoas dizendo que um amigo mandou uma mensagem, viu um vídeo e Deus mudou a história, sabe? E não tem a ver comigo, com Dave, obviamente tem a ver com Cristo, mas se tiver um segundo resultante ou um culpado desse resultado, seja o amigo. Esse amigo sensível que na hora certa alcança alguém. A Bíblia vai dizer, Tiago vai nos recomendar que nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros, para que então nós sejamos sarados. Ele está dizendo o seguinte: se nós não confessamos, a cura não vem. Se a gente não conta, a gente não vive o resultado da cura. Só que nós temos problemas aqui. Qual é o problema? O problema é o seguinte: que se eu contar para a pessoa errada, ao invés de ter uma cura, eu vou ter uma ferida esgaçada, aberta, sabe, exposta. Então, talvez o maior problema dessa palavra é saber para quem eu devo contar. O problema só é que enquanto eu não conto, enquanto eu não me abro, enquanto eu não me permito sarar aquilo que é uma ferida pequena, vai aumentando, crescendo, infeccionando, porque eu não me abro. Sabe, eu me torno alguém fechado e está cheio de gente morrendo porque não se abre, porque não se permite sarar. E sabe, começou pequeno, mas porque não foi tratado, cresceu e virou algo maior, algo simples, mas porque não foi trabalhado, tratado, virou uma doença maior. Não sei se você percebe, mas nós somos a geração das doenças psicossomáticas, onde a realidade da depressão bateu a porta, onde a realidade do suicídio bateu a porta, onde a realidade de pessoas que se cortam bateu a porta. Eu estava numa igreja agora esses dias e uma menina veio e disse para mim: Pastor Dave, um vídeo seu me tirou da morte, eu ia suicidar e na hora certa a mensagem chegou e eu estou aqui. E ela puxou o braço assim, a manga, e o braço estava cortado de alto a baixo. E sabe, talvez ninguém viu. Não viu o primeiro corte, não viu o segundo corte, o terceiro corte, quarto, quinto. Está cheio de gente assim, com problemas sufocados que não contam. Então, eu quero te dizer uma coisa: encontre alguém, tenha alguém, mas tenha alguém certo. Escolha direito, escolha quem já cuidou de você um dia, escolha quem olha nos teus olhos e se importa com você, escolha quem um dia já olhou para você e disse: eu estou feliz porque você está feliz, e se você chorar, eu vou chorar enquanto as suas lágrimas não pararem de rolar. Sabe o que é isso? Se você precisa de alguém, e nós precisamos, encontre, saia à procura, abra a sua vida, mas encontre a pessoa certa. Valorize quem valoriza você, valoriza quem verdadeiramente se importa com você. O problema disso é que nós nos abrimos para pessoas erradas, e quando nos abrimos para pessoas erradas, nós somos feridos, e porque somos feridos, traumatizamos, e porque traumatizamos, não acreditamos em mais ninguém. Mas deixa eu te dizer, Deus sempre terá alguém para colocar no seu caminho, Deus sempre terá a pessoa certa, Deus sempre terá um bom samaritano que vai passar por você no caminho, vai parar, vai deitar
botar azeite na ferida, vai orar por você. Preste atenção nos sinais, preste atenção no que Deus está te mostrando, preste atenção em quem tem cuidado de você mesmo de longe. Chame para perto e diz: ei, eu preciso de ajuda. Sabe o que é engraçado? Eu sou pastor, eu tenho 28 anos de idade, eu sou crente desde o dia 23 de abril de 2009. E eu preciso de alguém. Vou te contar. Eu prego todo dia, mas tem dia que eu não consigo pregar para mim. Tem dia que eu estou num quarto de hotel, eu dobro meu joelho de Deus. Eu preciso de alguém, Jesus. Eu preciso dividir o que eu estou sentindo, porque eu sou um ser humano. Veja, quando eu me tornei um pregador, eu não me tornei um herói. Sabe, quando você aceitou a Jesus, você não se tornou melhor do que ninguém. Você ainda é humano. Você ainda precisa de alguém que olhe nos teus olhos e diz: ei, vai devagar, desacelera, ora mais, busca mais o Senhor. Eita, você precisa de um abraço. Sabe, tem dias que na vida da gente um abraço resolve. Um oi com sinceridade resolve, mas só resolve se vier de um amigo. Só resolve se vier de alguém que se importa verdadeiramente com você. Faça testes, descubra quem são. Vou te dizer algumas coisas. Quer saber quem são os teus melhores amigos? Encontre-os da seguinte maneira. Eu vou contar, é maravilhoso isso. Invente uma história. Mas uma história de sucesso absurdo. Sério. Chame ele e diga: Deus tem me prosperado. Aí a pessoa vai fazer assim: comprei um carro novo. Minha mulher está grávida. E a minha casa eu estou ampliando. Amigos de verdade jamais farão isso. Jamais dirão que é sorte sua. Jamais dirão Jamais dirão assim: olha, quanto faz com 1 litro esse carro? Deve beber muito, né? Porque amigos de verdade celebram as nossas vitórias. Amigos de verdade se importam com as nossas derrotas. E se importam não para contar para alguém, mas para nos ajuntar de onde nós estamos caídos. Encontre essas pessoas, elas existem. Eu tenho amigos. Talvez já cheguei na segunda mão, mas eles existem. Sabe o que é bom? Se um dia acabar a gasolina, eu tenho para quem ligar. Se um dia eu acabar um dinheiro para um boleto, talvez eu não tenha para quem ligar. Mas se eu acordar de madrugada precisando de oração, eu sei para quem eu ligo. Se um dia eu sofrer um acidente, eu sei para quem eu ligo. Se eu precisar de um aconselhamento, eu sei para quem eu ligo. Se eu precisar de ajuda espiritual, emocional, eu sei para quem eu ligo. Ter alguém é maravilhoso. Alguém para confessar as nossas culpas. Alguém para dizer para você: eu passo a mesma coisa que você, para fazer a gente se sentir humano assim quanto. Sabe por quê? Porque tem gente que a gente conta o problema e diz: nossa. Se envolva com pessoas humanas, não com máquinas. Até porque elas nem existem. Procura gente que tenha azeite, atadura e tempo. Você vai encontrar.